Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Nós vamos fazer uma oração juntos, oração por iluminação, para que a palavra de Deus nos alcance. Convidar aqui o presbítero Gessé para fazer essa oração por iluminação. Acho que o microfone chega lá onde ele está. Deixa eu, de repente, pedir o Diego levar lá. Chega, acho que chega assim, o cabo é grande. E aí, está ali no meio da igreja, acho que chega. Lá no final é que não chega. Lá no fundinho, a gente vai precisar de um cabo maior. Mas ele vai nos dirigir nessa oração. E eu convido você para abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir os seus olhos e ouvidos, porque a palavra de Deus estará diante de nós. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento tão agradável na tua presença, momento em que podemos te louvar, podemos expressar nossa gratidão, nossa alegria, Senhor, momentos também de testemunhos, meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos perceber o teu amor, a tua graça na vida de cada irmão. Por isso nós te louvamos, agradecemos por esse momento, por esse encontro. Mas também podemos pedir agora, Deus, que possamos estar atentos à tua voz, à tua palavra, ó Deus, possamos ouvi-la de forma que ela possa fazer diferença em nossa vida, no nosso dia a dia, na semana, Senhor. Ó Deus, pedimos que o teu Espírito que nos instrui, que nos ensina, possa nos conduzir nesse momento também, pastor, que vai fazer a palavra, Senhor. Nós te clamamos por isso, pedimos ao Pai, porque sabemos que nós precisamos da tua presença constantemente em nossas vidas, Senhor. Fique conosco nesse momento, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vou pedir para você abrir a Bíblia, se não abriu ainda, em Hebreus 11. Nós estamos fazendo a leitura expositiva sequencial de Hebreus. Foi há pouco tempo, começamos Hebreus 1, lá no início do ano. Depois nós continuamos lendo capítulo por capítulo, chegamos agora em Hebreus 11. E estamos lendo aqui verso por verso e meditando na escritura em Hebreus 11. Eu projetei ali a nova versão transformadora, mas eu vou citar também aqui o Novo Testamento judaico, do David Sterr. Então nós vamos comparar pelo menos 3 traduções: Almeida atualizada, a nova versão transformadora e também esse texto do Novo Testamento judaico. Para os irmãos que nos visitam, logo depois da mensagem, esse livro vai ficar aqui em cima da mesa, onde está a mensagem, está o púlpito. Também tem outros livros que eu vou citar que estão ali também, e eles vão estar disponíveis para você consultar, para você aprender, para você saber um pouquinho mais sobre o que nós compartilhamos aqui. Por que nós fazemos isto? Primeiro, para que você guarde no coração uma verdade bíblica. Nós somos uma nação de sacerdotes. O sacerdócio universal dos crentes quer dizer que Jesus é o sumo sacerdote e o pastor não é mais cheio do Espírito Santo do que você. Não. Todos nós recebemos o mesmo Espírito e todos nós podemos buscar a palavra, todos nós podemos estudar, todos nós podemos aprender. Por isso eu sempre trago os livros, deixo aqui à sua disposição para você folhear, para você anotar, para você consultar, para você saber de onde o pastor tira as ideias. Só não pode levar para casa. Eu não vou deixar os livros aqui para você levar para casa, não. Aqui eu aprendi com um amigo que a gente não empresta livro, a gente troca, né? Então, se você tiver alguém que possa trocar, você pode levar um refém e aí eu recebo o seu livro também para estarmos juntos. Mas por que a gente está brincando desse jeito? Para você entrar na palavra com alegria, com o coração e entender o que a palavra de Deus nos diz. Hoje nós vamos tratar de um texto bastante complexo, tá? E antes da gente entrar nesse texto, eu já vou dizendo para você que ele é complexo. E ele ficou ainda mais complexo, porque nós vivemos dias em que pessoas muito famosas usam o seu alcance nas redes sociais, nas mídias, no coração do povo, para ficar falando aí do livro de Enoque. Então Enoque está na moda, Enoque está aí
instigando as pessoas, e todo mundo quer saber quem é esse tal de Enoque, livro de Enoque, etc. e tal. Então a gente vai entrar aqui em Hebreus 11, vamos falar de Enoque. E eu não vou escapar desse tema, nem vou fugir do assunto, mas eu pretendo aqui resumir isso para você. Então, não vamos fazer aqui uma conferência enorme, mas se você tiver curiosidade, consulta, pode conversar com o pastor, pode marcar um café. É sempre bom marcar um café, né, para a gente conversar, e a gente vai sabendo um pouquinho mais. E eu posso compartilhar os livros que eu vou citar que estão aqui. Mas eu vou pedir para você me acompanhar no texto, que está ali projetado. Hebreus capítulo 11. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. E ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Leia comigo ali aquela parte que está entre aspas, porque o autor de Hebreus está citando a Septuaginta, a Bíblia grega. A Septuaginta, você já sabe, é aquela tradução para o grego do texto que estava em hebraico. E o que está escrito lá? O que ele está citando aqui. Então vamos ler juntos? Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Eu vou passo a passo nesse texto. O que está escrito lá em Gênesis 5, e Almeida diz isso, é que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. É assim que Almeida fala. O já não era significa, ele desapareceu. A Bíblia nos coloca diante de um desafio, então. Nós temos uma pessoa que não morreu. O mundo e o povo diz que a morte é a única coisa certa para todo mundo, não é isso que o mundo diz? Pois o mundo está completamente errado. De acordo com a Bíblia, nem a morte é certa. Aliás, eu aqui quero lembrar para você o que a Bíblia diz. Paulo escreve aos Tessalonicenses que nem todos morreremos. Se Jesus voltar agora, você não vai morrer. No abrir e piscar de olhos, você vai se encontrar com Enoque e vai estar com aqueles que estão com Deus. É o que a Bíblia diz. Quero fazer a experiência junto com você, né? Pisca o olho aí, abriu, pronto, você está aqui na terra ainda. Pela glória de Deus, você podia estar na eternidade, podia estar com o Senhor, né? Porque é isso que o texto diz: no abrir e piscar de olhos seremos transformados, nos encontraremos com aqueles que estão com o Senhor. Então o que a Bíblia diz? Todos morrerão? Não, nem todos morreremos. E Enoque não morreu, porque Deus o tomou para si. Essa é a primeira coisa que o texto nos diz. Mas o texto continua nos desafiando. E o texto diz assim, que antes de ser levado, ele era conhecido porque ele era o 7º patriarca depois de Noé. Porque ele era parente de Noé, bisavô de Noé. Não, porque ele era o 7º depois de Adão. Também não. De acordo com a Bíblia, a gente precisa ficar na Bíblia, né? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele era conhecido por agradar a Deus. Então é preciso lembrar para você que, apesar de tudo que as pessoas dizem por aí sobre Enoque, o que fez diferença na vida de Enoque não é que ele fosse o 7º depois de Adão, ou que ele fosse bisavô de Noé, ou que ele fosse o 7º na sua casa, ou que ele tivesse tido uma experiência de anjos, nada disso. Outras pessoas também tiveram experiências com anjos na Bíblia, e não foram levadas para Deus. Abraão se encontrou com anjo, não encontrou? Não só encontrou, Abraão tomou um café com anjo. É claro que eu estou falando que é um café, porque eu gosto de café, mas Abraão deve ter tomado outra coisa. Ele chamou o anjo lá para a tenda dele, e os anjos iam lá para Sodoma, e ele recebeu em casa. Mas Abraão foi chamado para a presença de Deus sem passar pela morte? Não. Então, não é porque Enoque encontrou com anjos, ou é porque Enoque fez isso ou aquilo, que ele foi chamado à presença de Deus. De acordo com a Bíblia, Enoque foi chamado à presença de Deus, e Deus o levou para si, porque ele era conhecido, vamos ler juntos? Ele era conhecido por agradar a Deus. E aí o texto de Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou parar aqui e vou pedir para você voltar
aquilo que eu falei domingo passado. Rebeca, bota aí para mim. Leitura especial do Pentecostes. Botei domingo passado aqui, primeiro dia do Pentecostes, primeiro domingo. Quem leu? Muito bem, pode levantar a mão. Quem leu? Pelo menos um texto. Não leu tudo, mas pelo menos um. Alguém leu? Eu botei no grupo da igreja, para você relembrar essa parte aqui, leituras especiais. O Gessé e a Luísa não conto, que eu li lá, né, no culto que nós fizemos lá na casa de Joelma e Martinho. Nós fizemos um culto ontem com eles, cantamos hinos, e eu li o texto de Ezequiel ali. Aliás, o João leu o texto de Ezequiel e a gente compartilhou esse texto. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, é que nós estamos subindo alguns degraus como igreja. Vamos a cada mês ter um culto no lar, na casa de alguns irmãos. Primeiro, os irmãos que ofereceram a casa foram lá Joelma e o Martim. Estivemos com eles, acompanhando lá o Gessé, o Luiz, o João. E Gessé foi gripado, né, Gessé? Mas está lá, esteve lá com a gente. Eu tomei a vacina da gripe, então podem ficar tranquilos. Eu sei que tem gente da igreja, o pastor foi junto, então eu tomei a vacina da gripe. Se você não tomou, toma a vacina, né? Porque afinal de contas, vacina é bênção. Eu brinco com todo mundo, estou mais vacinado do que boi de exposição e cachorro de madame, né? Minha cadeirinha de vacina tem todas as vacinas. Estou muito bem. Gostou da imagem, né? Então, boi de exposição é todo vacinado. Tem um pessoal que não vacina, não toma vacina, mas dá vacina nos bichos. Então, aprenda com as pessoas e aprenda com os animais. Vacina é bênção, é misericórdia, é providência divina. Então, por que eu estou lembrando isso para você? Sabe como é que a Bíblia diz que você vai agradar a Deus? A Bíblia é bem clara. Com fé. E sabe como é que você tem fé? Sabe o que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir o fantástico. É isso que a Bíblia diz. A fé vem pelo ouvir o fantástico. Não, certamente não, né? Tem gente já dizendo de jeito nenhum. A fé vem pelo ouvir o seu jogo de futebol. A Copa do Mundo. A fé vem pelo ouvir as redes sociais. Não. A Bíblia é bem clara. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, as pessoas não têm fé porque não conhecem a palavra de Deus, e elas não desenvolvem e não crescem na fé porque elas são capazes de ouvir tudo, em todos os lugares, em todo o tempo, mas elas não arrumam tempo para ouvir a palavra, para separar um tempinho com a palavra. As passagens bíblicas estão aqui, tempo de Pentecostes, é para você ler. Pega a sua Bíblia em casa, pode ler em qualquer versão. Tem gente que pergunta, qual versão que é boa? Qualquer uma, meu irmão. E que se você tem mais de uma, duas, três em casa, compare, estude a Bíblia. Veja aquilo que está nas Escrituras e entenda que pessoas em lugares diferentes foram dirigidos pelo Espírito Santo para que você tenha fé e aprenda aquilo que o Senhor quer. Pensa bem, Deus desceu sobre o Monte Sinai para que Moisés recebesse a palavra de Deus. E esta palavra é que nos foi evangelizada. Jesus diz, o meu povo erra porque não conhece as Escrituras, porque não conhece o poder de Deus que está nas Escrituras. E se não conhece as Escrituras e o poder de Deus que está nas Escrituras, como é que vai ter fé? Não tem como. O tempo de Pentecostes era um tempo de leitura da Bíblia. E aí eu vou pedir para você me acompanhar mais uma vez numa coisa que nós falamos domingo passado. Por que o Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes? Eu falei domingo passado, eu vou repetir de novo. Até porque eu falei domingo passado, um monte de gente mandou pergunta. Um monte de gente, para mim, são 4 pessoas. Né? Mas mandaram perguntas aí, e aí eu respondi essas perguntas desses irmãos que estavam um pouco desconfortáveis com o que eu falei, porque eu disse domingo passado, eu vou repetir hoje. O Espírito Santo não desceu na marcha pública da igreja. Não foi na marcha para Jesus em Jerusalém. Não foi. O Espírito Santo não desceu
numa festa como Purim, em que os israelitas saíam cantando e dançando. Purim era uma espécie de carnaval, que eles estavam comemorando o quê? Você já leu a Bíblia? Aquela história que aconteceu no tempo da rainha Esther. Em Purim eles estavam celebrando que Israel sobreviveu a uma ameaça de holocausto, de genocídio. E eles saíram celebrando a festa de Purim, e a festa de Purim faz parte do calendário israelita. Mas o Pentecostes não desceu na festa de Purim. O Pentecostes e o Espírito Santo não aconteceu nessa festa. Sabe o que era a experiência de Pentecostes na Bíblia hebraica e em Israel? Era aquilo ali, ó. No Shavuot, que era o Pentecostes, eles lembravam que Deus entregou a palavra, Deus entregou a lei para Moisés. E aí sabe o que eles faziam? Durante toda a noite, eles passavam a noite em claro. Eu sei que o pessoal da banda é bom, né? E toca bem, a gente aqui ficou animado até para receber outras vezes. Já teve gente dizendo quando é que eles voltam, né? E aí quer combinar, vamos marcar. Mas olha lá, não teve banda, não tinha show, não tinha distração, não. No Pentecostes, lá em Shavuot, não tinha música, não tinha show, não tinha festa, não era marcha pública. Sabe o que eles estavam fazendo? Aquilo que você faz quando você tem uma prova, um concurso. Você já fez isso? Com certeza já fez. Quem é que já passou a noite estudando? Pode levantar a mão. Passou a noite inteira estudando. No dia seguinte, a noite inteira estudando. No dia seguinte você vai lá fazer a prova. E aí você está sabendo tudo que você estudou. Não é assim que funciona? Às vezes você está com sono, né? Na véspera não, né? Na véspera da prova não. Você estuda mais, né? Mas eu queria completar isso para você, junto com você, meu irmão e minha irmã. No Shavuot, no Pentecostes, eles passavam a noite inteira lendo a Bíblia. Passavam a noite em claro, lendo a Bíblia. Tem um hino que a gente canta. O Ideni gosta muito desse hino. E o Werner, que nos escuta, também gosta muito desse hino. Tem gente que está no hospital e ama esse hino. Nós cantamos o Salmo 142. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me estou, diante dele exponho a minha aflição. Sabe a história deste cântico, deste salmo que nós cantamos? O Werner Gaia, que é o autor desse cântico, passou a noite em claro, insônia, porque ele estava com um monte de dificuldades na vida. E em vez de ficar virando para um lado para o outro, mexendo no celular, até porque na década de 80 não tinha celular, eu chutei o fio aqui, mas vamos lá. Eu chutei o fio aqui de novo. Em vez de ele ficar a noite inteira virando no celular, mexendo lá, o Werner Gaia sentou e abriu a Bíblia. Passou a noite inteira lendo a Bíblia. E ele começou a ler o livro dos Salmos. E quando ele chegou no Salmo 142, está quase terminando o livro dos Salmos, né? Termina com 150. O Senhor aquietou o seu coração e lhe deu a resposta que ele procurava. O que eu estou pedindo para você entender é que a experiência de Shavuot, de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, foi durante um tempo de leitura da palavra de Deus. Não foi numa marcha pública, não foi numa festa, com muitas distrações e muita música. Eles passaram a noite lendo a Bíblia. E aí, durante aquela noite de leitura da Bíblia e de oração, o Espírito desceu sobre a igreja, homens e mulheres ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar para as outras pessoas aquilo que eles tinham aprendido com a palavra de Deus. Para a gente concluir, eu vou repetir para você a história de Enoque. Enoque, pode passar, era um homem que andou com Deus. E aí, lá no século II, ali por volta de 170, alguns colocam entre 170 ou 60 depois de Cristo, encontraram esse texto que foi redigido dentro de um contexto da fé hebraica. Esse é um pergaminho do livro de Enoque,
escrito em grego. E o livro de Enoque agora ficou famoso, porque um monte de gente famosa fala do livro de Enoque, fala de Enoque, porque Enoque viu os anjos, porque Enoque foi no mundo espiritual, porque Enoque leu lá a profecia da época do dilúvio de Moisés, porque há parábolas no livro de Enoque, e aí tem o primeiro, o segundo e o terceiro livro de Enoque. E aí algumas pessoas perguntam, por que o livro de Enoque não está na Bíblia? Tem gente até que diz, mas a epístola de Judas cita uma passagem do livro de Enoque, que é a batalha que aconteceu nos céus e os anjos que foram expulsos. Gente, eu preciso dizer uma coisa para você, muito tranquila, e eu vou ser bem direto, objetivo e sucinto. A Bíblia cita um monte de livros da tradição israelita, da tradição grega. Paulo cita filósofos e poetas gregos. A Bíblia cita vários outros eventos históricos e outros textos da antiguidade. Todos esses textos entraram na Bíblia? Não é porque a Bíblia citou que tem que entrar na Bíblia. Então, Judas, na sua epístola, citou o livro de Enoque, mas Judas sabia que o livro de Enoque não era compatível com a vida de Enoque, e nem com o tempo em que Enoque viveu. Falei a data para você guardar, 170 depois de Cristo. Se é 170 depois de Cristo, ou antes de Cristo, como alguns dizem, aí a gente não sabe se é no segundo século antes ou no segundo século depois, mas a datação, ela varia entre uma coisa e outra. Não era do tempo de Enoque, certamente não. A gente chama isso, na teologia, nos estudos de manuscritos, de apócrifos ou pseudepígrafos, que são livros que são atribuídos a algumas pessoas. É o que aconteceu com o livro de Enoque. Mas por que ele ficou famoso? Porque as pessoas acham que experiências místicas com anjos e ver coisas espirituais são, vou usar uma expressão bem popular brasileira, o ó do Borogodó. Mas não é. Não é. Porque o texto que você acabou de ler em Hebreus 11 é bem claro. Enoque não foi transladado porque ele teve uma experiência com anjos. Enoque não foi aquele que venceu a morte porque ele teve uma experiência mística. Não. Enoque foi transladado, Enoque venceu a morte porque ele agradou a Deus. Porque andou com Deus, não foi numa experiência. Enoque andou com Deus todos os dias. Caminhou com o Senhor no meio de uma geração, o que a Bíblia diz? Perversa. Uma geração incrédula, uma geração perversa. Enoque e Noé eram minoria da minoria. Diferentes de todo mundo. Gente que queria andar com Deus num mundo que não queria andar com Deus. Gente que queria agradar a Deus no mundo que fazia tudo para desagradar ao Senhor. A ponto de, no capítulo seguinte, nós estamos em Gênesis 5, e apareceu Enoque. Em Gênesis 6, o Senhor disse: basta, não suportarei mais essa geração. Você conhece a história. Por que isso aconteceu? Porque eles estavam contra tudo que era a vontade de Deus. Eu botei as leituras ali para você fazer durante esta semana. Hebreus 11, Gênesis 5, está lá a história do Enoque. Eu sei, Gênesis 5 tem um monte de genealogia. Estuda lá que tem muita coisa boa para você. Ficou na dúvida? A gente conversa junto. Levíticos 23, Ezequiel capítulo 1, Atos 2. Eu vou terminar pedindo para você me acompanhar nesta passagem final de Atos dos Apóstolos do tempo de Pentecostes. No Sinai, diz o autor de Hebreus, lá em Hebreus 12, o fogo consumidor desceu sobre o monte. Mas no Pentecostes, o fogo do Senhor estava sobre a igreja. Ali era um espetáculo terrível e ninguém queria chegar e tocar no monte. E no quadro que a gente tem ali, tem gente até virando o rosto, se escondendo, tampando os ouvidos. Mas do lado de cá a gente tem a descida do Espírito Santo sobre a igreja
e que levou aqueles irmãos e irmãs a anunciarem a alegria do Senhor. Porque o que está acontecendo agora é que o Senhor está derramando o seu Espírito Santo. O que Pedro falou em Atos 2? Que Deus está derramando o seu Espírito sobre todos os pastores, sobre toda a terra, sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. É preciso ser muito desligado da Bíblia para achar que o Espírito Santo desce apenas sobre os pastores ou apenas sobre os homens. Tem gente que pensa assim, mas eles estão lendo outra Bíblia, porque o que está escrito em Atos 2 e o que Joel profetizou é que o Espírito Santo desceria sobre toda a carne. Sobre toda a carne. E aí o texto diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, porque estarão cheios do Espírito, porque estarão anunciando a palavra do Senhor. Eu quero convidar, tem mais gente, o texto diz: vossos velhos terão visões, tem mais gente lá, o texto vai colocando todo mundo lá para você entender o que está acontecendo. No Pentecostes é o tempo em que o Espírito Santo e o fogo do Senhor se tornou presente em nosso coração, e eu vou repetir o que está escrito na Bíblia. Isso aconteceu como obra da fé, do cumprimento da promessa do Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus.